Vamos para o próximo assunto. Esse assunto é muito importante, gente. Ele é mais importante do que os demais. Embora eu estava falando de censura, que é uma coisa, sem dúvida nenhuma, importante, mas a arena na qual eu vou entrar agora é um pouco diferente. O Cláudio Dantas, famigerado Cláudio Dantas, coitado. Eu sempre disse que eu via méritos no Cláudio Dantas, eu falava isso, ele me sucedeu pouco depois nos Pingos nos Is, e eu gostava dos comentários dele, eu acho ele um jornalista embasado, é óbvio que a gente pensa diferente, eu já troquei, acho que algumas mensagens com ele, é óbvio que a gente pensa diferente, mas eu acho ele um jornalista inteligente, ele é acima da média, não dá para comparar um Cláudio Dantas com uma Mônica Bergamo. Ele publicou um artigo que eu considero um dos artigos mais cruciais que a gente teve publicados recentes no Brasil, uma reportagem que se chama Quem Financia o Lobby Anticristão no Brasil e Como Funcionam os Seus Grupos de Pressão. E a reportagem revelou uma rede, uma verdadeira rede de organizações e agência com a finalidade, com uma agenda financiada de combate aos valores cristãos. Basicamente uma agenda de deslegitimização, palavra difícil, né? Dos valores fundamentais cristãos. E eu estou falando aqui de temas, inclusive, como o aborto, como a família, como a sexualidade. Então, basicamente duas formas. Rotulando a versão evangélica como fundamentalismo perigoso, e a gente tem visto isso cada vez mais, eram alguns dos debates que eu tinha com o energúmeno, era justamente esse. Eu acho que poucas pessoas tinham a coragem de citar na televisão versículos bíblicos, porque pareciam fundamentalistas cristãos, e quando eu digo, não tem nada mais fundamental do que versículos bíblicos, né? E a outra vertente é a proposta de uma versão moderada da Bíblia, dos valores cristãos, né? E nós temos um crescimento gigantesco, até na minha igreja de origem, não de origem, mas na igreja que eu ainda sou membro no Brasil, e na qual o Vladimir também, que vai entrar aqui conosco, também, a igreja presbiteriana começou a ter uma vertente liberal defendendo coisas absolutamente inacreditáveis. A igreja católica foi totalmente tomada pela teologia da libertação. Então, a gente vai ver como essas organizações, eu recomendo que vocês abram a reportagem está aqui no site do Paulo Figueiredo Show, a reportagem é do Cláudio Dantas, mas está aqui com os devidos créditos, colocada aqui no site, né, do Paulo Figueiredo Show, para a gente ler sobre tudo, né? Mas são organizações que usam uma fachada acadêmica para atacar líder evangélico na mídia, se alinha a uma elite cultural e ataca a visão evangélica. Vocês viram como o que passou o André Valadão recentemente no Brasil? Agora, o que é mais interessante, e isso vale a gente discutir, é quem são as pessoas que estão financiando essa visão anticristã. E quando a gente vai atrás, a gente encontra as mesmas organizações que financiam a agenda de censura do TSE. A Ford Foundation, por exemplo, e a Open Society, do Jorge Soros. Para discutir esse assunto com mais profundidade, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o meu querido amigo de anos, de muitos anos, Vladimir Filho. Vladimir, que faz comigo todos os domingos, para você que não sabe, o Estudo Bíblico Racional, onde nós estamos no episódio, 38, Vladimir? Tem mais de 35, né? Eu também não sei de cabeça agora. É muito tempo. Mais de 35, eu acho que 38. Estudos bíblicos. Cada semana a gente vai lá, seleciona um trechinho da Bíblia e faz uma análise profunda sobre esse estudo com visões diferentes. A minha visão é diferente da visão do Vladimir, que é diferente da visão do nosso querido Gerson Gomes, e é isso que torna o estudo tão rico. Vladimir, obrigado por ter aceitado participar aqui do Paulo Figueiredo Show. Eu queria perguntar para você que me trouxe essa reportagem no nosso grupo lá do Estudo Bíblico, te chocou ver o que está acontecendo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a sua enorme audiência. Primeiro dizer que é uma honra minha estar aqui contigo, é um prazer, né? Você sabe como eu te admiro, como eu acho que você faz um trabalho aí sensacional, e estar aqui podendo falar contigo e com a tua audiência, para mim, é uma honra muito grande. Paulo, sim e não, né?
aliás, já faço até aqui um insight, vocês estão nos ouvindo, quem já fez aí, quem é aluno do Fim da América e já fez o módulo 2 do Fim da América, sabe que nada disso é novidade, né? O Paulo mostra isso brilhantemente. O que, para mim, também achei, concordo contigo, a reportagem é super interessante, né? Como o Paulo colocou aqui, o Cláudio Dantas, ele joga a luz, ele puxa um fio de uma trama que é muito maior, né? Ele está jogando luzes ali num financiamento de um conluio, vamos dizer assim, de institutos de pesquisa, agências de informação e ONGs, supostamente cristãs, que promovem uma mesma pauta e recebem um mesmo tipo de financiamento, né, para passar uma agenda, né, uma agenda muito bem definida, inclusive. E o que chama atenção, dentre vários pontos aí, Paulo, você me diz aí quanto a gente quer conversar sobre isso, senão a gente fica aqui até amanhã falando. Mas, assim, o que eu acho interessante é da gente perceber como... Vamos caminhando, porque esse é um assunto muito importante, viu, Vladimir? Fica à vontade. Beleza. Eu acho, assim, o que está por trás do aqui é um movimento que a gente chama de cristianismo progressista, né, que eu e você, inclusive, queremos explorar isso em outras searas, né, e a gente pode falar aqui um pouquinho sobre que movimento é esse. Mas o meu primeiro insight sobre essa questão é que a gente deve perceber que essas pautas, elas não são orgânicas. Assim, a força dessas pautas, né, elas não vêm da igreja. Elas não brotam de lideranças teológicas da igreja. Essas pautas, elas estão sendo empurradas para dentro da igreja por meio de um artifício mesmo, né? Algo artificial, né? Eu brinco assim, Paulo, assim, se você pega as pautas que esses institutos aqui colocam para frente, e a gente pode aqui comentar algumas delas, né? Que, como você bem falou, é tentar taxar nas posições bíblicas tradicionais sobre casamento entre homem e mulher, sobre proibição de aborto, sobre a soberania de Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre a autoridade das escrituras, taxar nessas pautas o selo de fundamentalista, intolerante, fascista, né? E isso acaba sendo quase que um target, né? Naqueles que ainda têm a coragem, digamos assim, de se pautar sobre isso publicamente. Então, é como se essas produções, né, é um esquema. Você entra dinheiro para produzir pesquisas com um viés muito claro. Essas pesquisas, por sua vez, fornecem subsídios para artigos com verniz acadêmico, né, de supostos pesquisadores, PhD, seja o que for, que vão valer desses dados que foram produzidos por esses institutos. E esses artigos, por sua vez, vão ser colocados na mídia e na boca de pessoas influentes, né, para ressaltar isso aí, espalhar essas informações, né, sendo que todos esses elos estão recebendo recursos dos mesmos locais, né? E assim, eu vou dar um exemplo dos recursos, Vladimir, só para ilustrar o que você está dizendo, tá? Porque não é pouco dinheiro. Não. O NetLab recebeu ao menos 7,5 milhões do governo e de ONGs nacionais e internacionais para produzir papers com verniz acadêmico na tentativa de criminalizar a atuação digital de políticos e influenciadores de direita. Esse está falando da conexão que eu mencionei aqui no início do programa, porque a mesma turma que financiou a criminalização do discurso de direita e a censura nas redes sociais, né, através de papers acadêmicos, essa é a mesma turma que está financiando agora essa agenda de anticristã. Dentre os financiadores do grupo de pesquisa da UFRJ estão a Open Society Foundation, do Jorge Soros, a Ford Foundation e o Instituto Galo da Manhã. Essas mesmas entidades também integram um conjunto de patrocinadores do Instituto de Estudos da Religião, ICER, que nos últimos 5 anos, ICER parece até nome de divindade pagã, né, cara? Né? A deusa Iser, né? É verdade. Que nos últimos 5 anos embolsou cerca de 20 milhões de reais em doações dessas e de outras entidades via projetos firmados com poder público. As receitas do Iser se multiplicaram no período, saltando de 2,1 milhões em 2019 para 5,3 milhões em 2023. No ano passado, segundo o balanço da entidade, a Open Society Foundation do Jorge Soros e a Ford Foundation repassaram quase 3 milhões. São as maiores doadoras. O Galo da Manhã, outro instituto de esquerda, 110 mil. Outras somas importantes via Fundo Brasil de Direitos Humanos,
que também atua como intermediária de doações. Eles usam, além do dinheiro, eles usam intermediários, e isso é muito comum. A Open Society Foundation, a Ford Foundation, a Oak Foundation, que é outra importante, que também patrocina o NetLab lá da censura. Eles distribuem o dinheiro para ONGs intermediárias, e essas ONGs intermediárias distribuem o dinheiro para as ONGs finais. É muito dinheiro, né? O ICER diz atuar na produção de conhecimento qualificado, na incidência do debate público e na articulação social, com ênfase na religião, sempre a favor de uma sociedade justa, inclusive sustentável, que já deveria ser aqui uma né? SG, né? A pauta é SG dentro da igreja. Mas, Vladimir, que pautas são essas? Então, vamos lá. Por exemplo, né, eu abri aqui, eu tive cuidado de abrir o site dessa ISER e dar uma olhada nas publicações recentes deles, né? Então, se você pega as publicações recentes desse instituto, que, de novo, financiado pelo Soros e companhia, você vai ver artigos acadêmicos e papers como Religião, Democracia e Extrema-Direita, Direitos Sexuais Reprodutivos, Religião e Punição, Cristianismos e Narrativas Climáticas, catolicismos jurídicos antigênero, e vai tudo assim, né? E aí, se você pega e vê quem está... por exemplo, eles têm uma publicação recente que também dá até uma certa repercussão, chamada Dicionário para Entender o Campo Religioso, que se você for entrar ali, misericórdia. E aí, se você pega... Eu vou tomar a liberdade, Vladimir, de abrir esse troço que você está falando, porque parece mentira. Então eu vou abrir. Cuidado na hora de abrir, porque isso é tóxico. Então. Não, eu sempre falo aqui pro pessoal da audiência e tal, para eles tomarem cuidado. Agora eles podem colocar o traje de hazmat deles, né? Aquele traje dos filmes americanos. Mas isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar. iser.org.br/publicações. Você vai dar uma olhada aí na. Tá aqui. Deixa eu botar. Peraí, deixa eu contar uma telinha. Ver que não é conspiração. Não é. Se você clicar ali em publicações, aqui, ó, publicações, cristianismo e narrativas climáticas, religião, democracia e a extrema-direita, direitos sexuais e reprodutivos, religião e punição, catolicismos. Cara, isso aqui é muito impressionante. Paulo, e a gente pode dar um passo além. Se você entra aí no site do ISER e vê quem são as pessoas que estão por trás, você vai ver que, por exemplo, o diretor de programa deles é uma figurinha carimbada no meio evangélico, quem é da igreja sabe quem é, chamado Ronilson Pacheco. O Ronilson Pacheco é alguém que tem uma coluna muito conhecida no meio da esquerda cristã no Intercept Brasil, né? E ele publica coisas como, né? Por exemplo, por que você precisa conhecer a família Valadão? Clã por trás da Lagoinha, que é negócio de target, né? Missões evangelizadoras têm que entrar no rol de investigados pelo genocídio Yanomami. Igrejas conservadoras são incubadoras da extrema-direita caso o governo Lula não mude a forma de lidar com elas. Vai nessa toada, né? E você quer pior ainda, Paulo? Se você for ver lá entre o conselho dessa ISER, existe uma pastora luterana chamada... deixa eu ver aqui... cadê o nome dela? Aqui. Luz Marina Garcia. A Luz Marina Garcia teve bastante repercussão no início do ano, porque ela fez uma carta direcionada ao Lula e à Gleisi, foi publicada até no Brasil 247. Se alguém tiver a coragem de abrir e jogar o nome dela, Luz Marina Garcia Brasil, Carta a Lula, vocês vão achar esse site lá. E ela teve, assim, você vê de quem a gente está falando, quem está recebendo recursos para publicar que tipo de coisa, né? Ela aqui na tela. E ela é uma pastora luterana, e aí, basicamente, ela propõe nessa carta duas coisas, né? Eu vou até citar aqui, ela fala o seguinte, olha, essa realidade, né, do fascismo e tal, aliás, Paulo, eu descobri uma expressão recente, a fascistização das igrejas, olha só que bonito, né? Ela fala o seguinte, que essa realidade precisa ser mudada, e aí diz, para enfrentar essa realidade, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. Bonito, né? O que ela está dizendo, né? Você me perdeu aí, Vladimir. Oi? Eu perdi aí, ficou confuso para mim esse raciocínio. Então, ela escreve uma carta ao Lula para dizer, né, por que o Lula não está dando atenção para as lideranças de esquerda evangélicas, que ele não está dando atenção para essa galera, que a galera ajudou ele a ser eleito e o Lula não dá atenção para elas.
E aí ela descreve o que, na visão dela, é esse cenário das igrejas sendo cooptadas por forças de extrema-direita, é o que está no imaginário da esquerda, e ela propõe algumas soluções para isso, né, nessa carta que foi divulgada abertamente. E aí ela diz o seguinte, que para enfrentar essa solução, para enfrentar essa situação de supostamente a extrema-direita dominar as igrejas evangélicas, esse papo da esquerda, ela fala o seguinte, que para enfrentar essa situação, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. O que ela está dizendo? Gente que vai ganhar dinheiro para escrever em publicações como essa aí, que a gente está vendo aqui. É isso que ela está dizendo aqui, que publicações como essa devem ser promovidas. E aí ela vai além. Ela defende que o Ministério da Educação, o MEC, nosso querido MEC, deveria estabelecer os currículos dos seminários no Brasil e que as igrejas, para serem abertas, deveriam pedir autorização ao governo. Você vê que beleza, né? Uma pastora luterana está pedindo isso. Isso, abertamente. De novo, nossa audiência aqui, joga o nome dela, Brasil 247. E não é orgânico, né? Ela está pedindo isso e está ganhando uma... Eu expliquei aqui no programa a diferença entre o orgânico e o organizado. Eu estava ouvindo. Eu vi que você estava aqui conosco. O Alexandre deveria saber essa diferença a essa altura do campeonato. Mas não é orgânico. É definitivamente organizado e muito bem pago. Sim. E esse é o ponto para mim, Paulo. Assim, gente distorcendo a Bíblia sempre houve. Desde que o mundo é mundo, né? Esse não é o ponto. Sempre vai ter gente propondo interpretações diferentes, tentando verter a Bíblia para se encaixar no que ela entende como correto. Isso aí sempre aconteceu. O que a gente está trazendo, o que essa matéria do Cláudio Dantas traz para a gente, que eu acho que é importante para a gente ter essa noção, é que o tamanho disso é artificial. Que isso existiria, mesmo sem ninguém ganhar dinheiro. O meu ponto é que isso acaba tendo a repercussão que tem, principalmente entre esses meios que estão malcomunados, né, por uma situação artificial. Isso é artificialmente promovido. E aí, Paulo, assim, eu digo muito claro, eu sou um cara que, você sabe, eu vivo na igreja, né? Sou filho de pastor, sou presbítero na minha igreja, eu vivo o mundo da igreja. Se você pega um desses pastores aí, que eu fico brincando que é pastor GNT, que é essa galera aí que vai sendo chamada nesses grupos, que é mais um que senta ali para corroborar o que está sendo dito e bater na igreja, né? É um pastor que está ali para referendar o que está sendo dito ali. Nunca é a visão profética de denunciar o que está errado. É o cara que senta ali na roda dos escarnecedores, né? Para fazer coro com eles. Mas pega um sujeito desse, imagina assim, a realidade aqui no Brasil, a igreja típica brasileira é uma igreja pequena, em torno de 100 membros, de maioria negra, pentecostal, talvez da Assembleia de Deus. A igreja típica brasileira é essa. Não são as megas igrejas, são igrejas pequenas. Pega um sujeito desse, bota num púlpito, manda ele pregar. Ele não vai terminar o sermão. Não vai terminar, não vão deixar ele terminar o sermão, vão enxotar ele dali. Por quê? Porque não tem, isso não é orgânico, isso não nasce no seio da igreja. Entendeu? Mas, no entanto, acaba saindo na Folha de São Paulo, acaba indo para o GNT, acaba indo para... E muito bem financiado pelas mesmas... A coincidência de serem exatamente as mesmas pessoas que financiam o discurso de censura da direita no Brasil é muito impressionante, Vladimir. Sim. É muito impressionante, porque, no final das contas, você cria duas portas. Ou você tem o assassinato de reputação que sofreu o André Valadão, por exemplo, o linchamento público, né? E eu tenho certamente muitas divergências teológicas com o André, você sabe disso? Não é Temos, né? Não somos da mesma linha, embora eu congregue lá com ele na Lagoinha, aqui em Orlando, com a maior alegria. Fui no evento anual deles aqui no ano passado, e se fui convidado esse ano vou de novo e tal. Mas já fiz palestra lá, etc. Divergência, convivemos muito bem. Mas ou você tem a porta do assassinato de reputação que ele sofreu, do linchamento público, ou você tem a porta da Folha de São Paulo te chamando, do GNT, da Globo, do Lula te recebendo, e de uma quantidade colossal de grana nas suas costas. Sim. Né? De uma quantidade colossal de grana nas suas costas. Ô, Paulo, então, são duas portas. É o chicote e a cenoura. É o carrot e o stick, né? É a porta estreita ou o caminho largo. Você imagina, assim, uma igreja simples, pequena. Eu quero promover... É bem colocado. Eu quero promover a porta estreita ou o caminho largo. É isso que você falou. Digamos assim, eu quero promover um congresso, eu quero trazer um cara bom, eu quero trazer você para falar pra gente sobre política, eu quero trazer o Nicodemos para falar na minha igreja. Cara, eu vou ter que gastar uma grana para fazer isso.
Ainda que você não cobre nada, que o Nicodemos não cobre nada, eu tenho que pagar a passagem, tenho que pagar o hotel, que tem que trazer a pessoa com dignidade, conforto. Aliás, está falando na minha igreja. Isso eu vou tirar dinheiro da onde para fazer isso? Das doações, do dízimo, das ofertas que eu vou levantar ali na comunidade. É tudo feito com muita luta, muito difícil. Essa é a realidade das igrejas do nosso país. Aí você vem, essa galerinha, com milhões de reais sendo entubado, do nada. Tem podcast com melhores equipamentos falando. Essas pessoas têm entrada em todos os lugares. Os papers que elas publicam vão parar em todos os cantos. Por quê? O algoritmo do YouTube arrebenta com a promoção deles, pô, joga lá para cima. Lembrando, né? O YouTube tirou os privilégios do nosso canal de estudo bíblico. Sim, sim. Então, assim, a briga é desigual. Né? Não no sentido de que o evangelho está em risco, não é isso. A palavra de Deus é soberana. Mas no meio da cultura, a briga é desigual. Porque você tem desse lado aqui, ainda que eles não tenham a organicidade da igreja nas mãos deles, eles têm muita grana e acabam tendo influência muito superior ao que de fato eles teriam se dependessem das próprias forças. E aí, para mim, é uma grande hipocrisia, Paulo, porque muitos desses cristãos que eu chamo aqui de progressistas, mas a gente pode falar de vários outros termos, para descrever o mesmo fenômeno, se você for conversar com eles, eles estão falando, porque eu sou anticapitalista, eu sou contra os estadunidenses, influência. E aí eles estão seguindo pessoas que estão recebendo muito dinheiro de mega capitalistas estrangeiros para promover as pautas que eles estão... Cara, isso é hipocrisia máxima. Entendeu? Ele tá Mas a esquerda é isso. A esquerda é essa hipocrisia, né? O Lula, anti-Estados Unidos, tem a eleição dele garantida pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Joe Biden. Então, assim, a esquerda é isso, né? Essa é a praxis acima de tudo. O Vladimir, você acha que... Pergunta real e honesta para você. Você que está aí, você que está vivendo a vida da igreja. A gente sabe de pastores, inclusive, volto a dizer, presbiterianos, que deram uma guinada numa direção progressista muito interessante, porque tem tudo aquele, além dessa questão do benefício, tem todo aquele negócio de você olhar os seus pares e ser mal visto pelos seus pares que estão em uma posição de destaque. Então, seu pai, por exemplo, que é pastor, ele quando toma as posições cristãs tradicionais que toma, ele se indispõe com líderes da própria igreja presbiteriana que estão debandando para esse lado. Então, a pergunta que eu faço para você é, está dando certo isso no Brasil? A igreja cristã no Brasil, e eu coloco aqui igreja cristã, realmente, vou até reformular, a igreja evangélica no Brasil, porque a igreja católica, coitados, eles estão passando por vários problemas, já algumas chegaram primeiro lá, né, e eles estão tendo que se reestruturar, e a Igreja Católica está passando por um momento muito bonito também, internamente, de retomada de relevância e etc. Você tem começado a ver igrejas católicas cheias e cheias de jovens, isso é muito bonito. Mas a igreja evangélica corre um risco, Vladimir? Está em risco no Brasil com essas ações? A gente sabe, eu já ouvi muitas vezes você falando isso, que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil com alguns anos de atraso, né? E assim, eu acho que a resposta para isso, a gente pode muito tranquilamente fazer um paralelo com o status da saúde da igreja cristã nos Estados Unidos, porque esse processo que a gente está vivendo no Brasil já é um processo que os Estados Unidos vive já há bastante tempo antes da gente, né? E assim, o que acontece, Paulo, quando esse tipo de teologia ganha espaço? Fragmentação. O que acontece é fragmentação, é divisão, essas pessoas acabam montando as suas próprias denominações, as suas próprias igrejas, e a verdade é que isso tende a acabar. Quando a gente entra, por exemplo, num lindo templo de uma igreja na Europa, que virou um museu, o que aconteceu ali? São igrejas que se secularizaram, que adotaram o que a gente chama de teologia liberal, começaram a duvidar da própria autoridade das escrituras, né, passaram a ter um discurso que a gente chamaria hoje um discurso coach, né, é um discurso voltado para o próprio autoengrandecimento, e isso faz com que o tempo a igreja termine, porque se for isso, você tem coisas muito mais legais para fazer. Né? Você tem clubes que são muito mais interessantes, você tem lugar que a música é muito melhor, você tem lugar que você vai comer rosquinha com café muito mais bem feito. Discordo que a música das igrejas evangélicas hoje está aqui, as duas que eu frequento, não há nada melhor. Os caras são melhores. Mas uma igreja bíblica, uma igreja séria. Eu tô falando assim. É verdade. É verdade, você tem razão. Se você abre mão, né? Assim, porque o que sustenta a igreja? Cara, é a Bíblia, é a pregação do evangelho.
A Bíblia tá ali, a igreja está ali para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então, se você começa a falar um monte de abobrinha e ficar falando de racismo, de não sei o que lá, e essas pautas são reais, assim, o racismo é pecado, isso vai ser condenado em qualquer púlpito, de qualquer igreja séria. É uma maluquice achar qualquer coisa contrária a isso. Mas quando a igreja deixa de proclamar... Eu nunca vi uma igreja que não condenasse o racismo. Nunca vi. Nunca. Isso que eu falo, essa pauta não é 30 orgânica. anos de cristianismo, nunca vi. Não da igreja. Isso não é uma discussão. Isso vai ser sempre condenado. Então, assim, o que acontece é isso. Aí, respondendo a sua pergunta, a igreja corre risco? Cara, assim, é algo que os líderes da igreja, eu me coloco entre eles, ainda novo que sou, eu sou presbítero, a gente tem que estar ligado, sim, por vários motivos. Primeiro, que essa entrada desses assuntos nos seminários é preocupante, porque eles investem na formação daqueles que vão vir para frente. Né? Então, assim, me preocupa seminários, muitas vezes, serem, sim, cooptados, até porque é difícil você ter financiamento, não é fácil, então quando entra a grana o pessoal aceita, porque não tem dinheiro, né? Então você compra as pessoas literalmente com grana, então a entrada no seminário sim me preocupa com a juventude, principalmente, que está em processo de formação, e aí, assim, o cara que tá burro velho, o cara que já crê em Jesus Cristo, ele não vai ser cooptado por essas pautas, ele vai achar essas pautas ridículas. Você pega a senhora do coque, do círculo de oração, essa senhora não vai nem dar bola para isso. Agora, o jovem que está indo para a universidade, que está em formação, aí é um momento de guerra mesmo, de choque de cosmovisões, e aí a igreja precisa estar preparada para que os nossos filhos, quando cheguem nessa fase, eles sejam maduros na fé o suficiente para entender o que está acontecendo, né? E não fiquem de boba alegre ali recebendo essas influências que, de novo, não são orgânicas da igreja, não nascem de dentro do corpo de Cristo, nascem fora e são colocadas ali dentro exatamente para minar por dentro. O cristianismo progressista, o problema dele é que ele é um câncer. Ele tenta corroer a igreja de dentro para fora. Né? Ao invés de você estar de fora da igreja dizendo isso aí que você está falando é falso, Deus não existe, Jesus Cristo é mentira, você coloca pessoas de dentro da igreja para corroer por dentro. Será que Jesus Cristo realmente é o único caminho? Será que a Bíblia é a mesma palavra de Deus ou só contém a palavra de Deus? Ou se torna a palavra de Deus? Deus disse isso mesmo? No final das contas, Paulo, aquilo que já estudou no estudo bíblico, é a serpente no Éden. Deus disse isso mesmo? Tem certeza? Sim. Né? E essas pessoas estão dentro da igreja programando essas pautas. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho, sim, porque tem muito interesse, tem muita grana, e aí e a gente nem está entrando aqui ainda nas questões políticas envolvidas nisso, que aí você abre um outro rol de situações, né? Mas eu diria que é algo que tem que ficar de olho, sim, não pode ser levado com leviandade, não, com leveza, é algo sério. Muito bom, Vladimir. As pessoas que quiserem acompanhar mais do Vladimir podem acompanhar ele nas redes sociais. Vladimir, fala de novo aí seu... Vladimir Filho, WLADYMR Filho. Ô, Paulo, antes de terminar, eu sei que você tem vários outros assuntos, mas já que a gente está falando aqui e a gente tem um estudo bíblico, né? Eu acho que eu não poderia deixar essa inserção aqui sem ler um trecho das Escrituras. Posso? Claro, deve. Né, a gente está aqui falando, ó, é isso aqui que importa. Você não vai ver esses pastores aí que estão recebendo dinheiro do George Soros lendo a Bíblia, falando de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, dizendo que você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Você não vai ouvir esse cara falando isso. Você vai ver esse cara falando sobre racismo, sobre sei lá o quê, trans, LGBT, bandeira do arco-íris. Você não vai ouvir essa pessoa dizendo que você precisa de Cristo Jesus. E, Paulo, para a gente fechar isso aqui, e novamente obrigado, é um prazer estar aqui contigo, me sinto muito honrado. Eu queria ler para a nossa enorme audiência aqui o que está em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, porque eu acho que é isso que a Bíblia está ensinando para a gente sobre essa questão. E o que as Escrituras dizem? Diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aqueles que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós, não, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Amém. Vladimir, muito obrigado. Nós vamos estar juntos, para aquelas pessoas que não sabem, nós vamos estar juntos no domingo agora, no Estudo Bíblico Racional, às 10 horas da noite do horário de Brasília. É transmitido pela TV Flórida, pelo Fio Diário e pelo canal do Paulo Figueiredo Show e por todos os
as minhas redes sociais. Obrigado, Vladimir, mais uma vez. Sempre conte comigo, meu amigo. Conto mesmo. Esse é um assunto muito mais importante do que o primeiro. E o fato de que ainda tem pessoas que não percebem isso, eu acho interessante, porque a gente estava com mais ou menos 17 mil pessoas nos assistindo e agora caiu para perto de 16 mil. Ou seja, a audiência caiu quando eu falei do assunto mais importante. E é exatamente esse o problema. Teve um coitado aqui no chat que falou: Paulo, o programa está morno hoje, cadê as pautas quentes? Essa é a pauta mais quente que existe, meu filho. Você não está entendendo? Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Os caras não querem destruir a sua família à toa. Eles não querem destruir a sua relação com a sua sexualidade à toa. Eles não querem destruir o seu corpo à toa. Eles não querem destruir a sua relação com Deus, com propósitos, com valores absolutos à toa. E essa é a pauta mais quente que pode existir. Uma reportagem de um jornalista sério, competente, mostrando que as organizações internacionais estão financiando a ruína e a destruição do cristianismo no Brasil, em parceria com a mesma turma que atua com Alexandre de Moraes, a mesma turma do governo Lula. Pastores ligados ao governo do Lula. Como é que isso não é uma pauta quente? Essa é uma pauta fervendo. Esse é o assunto mais importante. Ora, e é por isso que eu peço tanto que as pessoas façam o meu curso, para não haver mais esse tipo de estupidez. A audiência tinha que ter disparado quando eu falei desse assunto. O Andrew Breitbart, que é um jornalista muito importante americano, inclusive o mentor do Steven Crowder, ele diz o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na política, no dia a dia, na discussão do Alexandre de Moraes e do Lula, a guerra já está decidida na cultura do povo. Só que o que o Breitbart não disse é que a cultura do povo, e o Olavo de Carvalho disse, é que a cultura do povo é consequência dos seus valores formados pelas suas religiões. Então, a cultura advém a política advém da cultura e a cultura advém da religião. Eu vou dar um dado para vocês. Todas as pesquisas que a gente faz internamente mostram que entre os evangélicos, o Bolsonaro teve 70 e poucos % dos votos. Sabe o que significa isso? Que se o Brasil inteiro se tornar evangélico, ou se o catolicismo melhorar, né? Se o Brasil inteiro... Porque eu acho que o número entre os católicos, mais católicos votam no Lula do que no Bolsonaro. Mas eu acredito que esses católicos, essa conta é mal explicada, porque são católicos do IBGE, que dizem que são católicos, mas não são católicos de verdade. Se você for botar os católicos que efetivamente vão à igreja, eu aposto, e aí é uma aposta, não um número estatístico, que o Lula também ia ter 25% dos votos. Significa que se você evangeliza o Brasil, não tem roubo, não tem o que você faça, não tem o que fazer, a esquerda não subsiste. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos mostrando que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. Os democratas têm, a esquerda nos Estados Unidos tem 26 pontos percentuais a menos de votos de cristãos. E é por isso que os caras estão agindo. Quer dizer, talvez o fim inicial seja político. O fim mesmo é demoníaco, porra. É uma luta de bem contra o mal, sim. Por definição. Do sumum bonum, do bem absoluto, que é Deus. Contra a destruição e a ruína dos homens. Que estão se drogando, que estão com famílias destruídas, que estão se suicidando, que estão se alcoolizando. E isso, não, a pauta quente era a fofoca do Alexandre. Tá tudo errado. Enquanto a mentalidade for essa, tá tudo errado. E eu tô cagando. Eu já falei isso milhões de vezes. Eu fico enormemente feliz, e ainda estamos com 16 mil pessoas aqui, a audiência gigantesca, batendo CNN Brasil, batendo Jovem Pan, batendo todo mundo na internet, maravilha. Mas eu não faço o programa para ter audiência. Eu faço o programa para falar do que é importante. E, consequentemente, acaba tendo audiência.
Mas se não tiver, se eu tiver que falar para 3 pessoas para dizer que a coisa mais importante que tem para o Brasil é Jesus Cristo, eu vou falar para 3 pessoas. E paciência.